Fala pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre sistema de embreagem, tá certo? Eu dividi essa aula hoje de forma que a gente fale um pouquinho da função do sistema de embreagem, né? E que a gente comente um pouquinho dos componentes, né? Principalmente o disco de embreagem, né? O colar, o cabo de embreagem para aqueles veículos que utilizam cabo, né? E o garfo. Na aula da semana que vem a gente vai falar sobre como é que funciona esse conjunto, né, depois de explicar o platô, né, então na aula da semana que vem a gente vai explicar o platô, como é que funciona o conjunto do sistema de embreagem e quais são os tipos, né, e a gente hoje vai falar de forma superficial do sistema de embreagem mecânico, do sistema de embreagem hidráulico, mas na semana que vem a gente explica as diferenças do funcionamento e fala até do sistema de embreagem elétrico, né, para os câmbios que são robotizados, tá bom? Bom, vamos nessa. Aí eu peço a vocês que ao final da aula façam um resumo, como a gente já tem feito, né? Acho que tem funcionado bem, pelo menos nas outras turmas o feedback tem sido bom. Façam um resumozinho sobre a aula de hoje para a gente, né, colocar isso como uma entrega e pontuar como presença, tá? Bom, o sistema de embreagem então ele é instalado entre o motor e a caixa de mudança, né? E ele tem a finalidade de permitir o acoplamento e o desacoplamento do motor em relação à caixa, né? A gente entende que é no motor em que o torque e a rotação é gerado, né? E a gente precisa uh, reduzir essa rotação e multiplicar esse torque de forma que a gente consiga levar isso então para as rodas, né? Lembrem vocês aí que o motor ele gera uma faixa bastante limitada de torque, né? E muitas vezes esse torque que é gerado ele não pode ser ele não pode não, né? Ele não é compatível com o torque necessário para as rodas do veículo. Então a gente precisa multiplicar esse torque, né? E à medida que a gente faz essa multiplicação do torque, né, essa multiplicação ela vem acompanhada de uma redução nas rotações do motor. Para que isso tudo possa funcionar, então, né, para que a gente consiga nesse meio termo aí de aumentar o torque e reduzir as rotações, é necessário um mecanismo que permita a suavidade, né, e a progressão desse movimento. Quando eu falo suavidade, é fazer com que as trocas de marcha, para a gente ter diferentes níveis de rotação e torque chegando até as rodas, né? Então esses diferentes tipos sejam selecionados, é necessário então que ocorra uma suavidade no momento em que a gente vai fazer essa troca, né? Isso é de função do sistema de embreagem. A grosso modo, né, grosseiramente falando, bem grosseiramente, o veículo ele pode funcionar sem um sistema de embreagem, tá? Só que aí a gente entraria num problema em que o motorista teria que passar a marcha no tempo, né, no tempo correto, ou seja, a depender da rotação em que o motor se encontrasse, né, e qual é a marcha que ele estaria aumentando e diminuindo, ele iria efetuar essa mudança sem pisar no pedal da embreagem, né? Então, se ele não pisa no pedal da embreagem, ele faz com que o movimento do volante continue sendo transmitido para a caixa de marcha, né? E se ele, né, tiver um ouvido bem apurado ou se ele der sorte, nenhum mal vai acontecer. Porém, caso ele erre, né, em um desses momentos, a gente começa a escutar arranhões na caixa de marcha, né, mais precisamente no agora que vocês já estudaram caixa de marcha, né, mais precisamente no anel sincronizador. Então a luva ela fica tentando forçar a seleção, né, do cone com o anel sincronizador e consequentemente com a marcha, né, com aquela engrenagem, né, lembra aquela engrenagemzinha chanfrada pequenininha que ficava logo acima ou abaixo, né, daquelas de dentes helicoidais que faziam parte ali da nossa caixa, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto rapidinho aqui só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Eu não sei se vocês ainda. Vou botar aqui, sei lá, a terceira marcha, B5. Podia ser qualquer uma, tá, pessoal? É porque B5 a gente trabalhou, fica mais fácil da gente. Pronto, deixa eu ver se essa aqui dá para visualizar legal. Essa não sei, que é uma de frente. Deixa eu ver
Pronto, essa aqui tá ótimo pra gente perceber. Pô, pena que não abriu a foto, né? Esse aqui, ó, né? Lembrem vocês que a, a nossa luva, né? Aqui em cima vem um anel sincronizador, tá? E a luva ela tenta sincronizar com esses dentes chanfrados, né? Que fazem parte, no caso da terceira marcha, né? Só que não são os dentes, não são os dentes helicoidais que entram em contato com a luva, tá? A luva ela engata aqui nesses dentes chanfrados aqui, tá bom? Deixa eu voltar lá então para o nosso sistemazinho. Bom, então esse ruído que vai ser gerado vai ser exatamente por conta, né, desse contato aí. Então, a grosso modo, a embreagem ela poderia ser um componente que a gente podia tirar do veículo, né? Só que a gente teria um veículo muito mais inseguro e muito menos estável no que diz respeito à forma de dirigir, né? Então, é mais prudente, né, a gente permanecer com o sistema de embreagem, tá? Mas a função dele então é transmitir o movimento de rotação do motor para a transmissão, né, e possibilitar um acoplamento com progressividade e, portanto, suavidade entre os dois. Né, como é que ele funciona? Né? Imaginem que a gente tem aqui dois discos, né? O disco número 1 seria o volante do motor, e esse disco número 2 é o disco de embreagem, que esse eixo aqui, ó, que está preso a esse disco número 2, seria o eixo que vai para a nossa caixa de marcha. O funcionamento entre esses dois discos eles é por meio de atrito. Então, enquanto esses dois discos estão separados, como vocês estão vendo agora na foto, né, o número 1 continua girando, mas o movimento não passa do número 2 para o eixo, tá? No momento em que um disco é pressionado contra o outro, a gente tem, por conta do atrito, nesse caso aí, né, para esse sistema o atrito é peça fundamental, né, por conta do atrito gerado, a gente tem a transmissão do movimento do disco 1, que é o volante do motor, para o disco 2, que é o disco de embreagem, né? Então, enquanto o número 1 está girando, o volante do motor está girando porque recebe o movimento do virabrequim, ele está agora passando o movimento para o disco 2, que nesse caso é o disco de embreagem, e internamente, né, no disco de embreagem nós temos as estrias, em que a gente vai ter o eixo lá da transmissão acoplado nessas estrias. E ele que vão ser, essas estrias aqui serão as responsáveis aí por transmitir o torque e a rotação vinda então do nosso motor, tá? Bom, então a embreagem, a ligação é feita comprimindo o disco da embreagem entre o platô e o volante, e esse disco deve aderir firmemente, né, para não patinar ao receber a rotação e o torque do motor. Por aí vocês já percebem que eu falei a vocês que um componente essencial dessa união aqui é o atrito, né? Se a gente não tiver atrito, se o disco de embreagem estiver gasto, por exemplo, acontecerá que a gente não vai conseguir transmitir o movimento e a gente vai ter uma situação chamada de embreagem patinando, né? É quando o disco gira, o volante do motor gira, mas o disco não consegue acompanhar, né, esse mesmo giro, porque como o coeficiente de atrito agora é muito pequeno, né, um patina em relação ao outro, tá bom? Aqui são os componentes da embreagem, né? Então, o número 1, né, que vocês estão vendo aqui, ó, é o disco. Esse número 6 aqui é o volante do motor, tá? E o disco, para ele poder trabalhar aqui, a gente precisa de uma peça por trás dele, né, ou pela frente dele, dependendo da posição que vocês queiram analisar aí, para poder pressionar ele contra o volante do motor. E essa peça aí, que é o número 2, ela é o platô, que vai ser o nosso conteúdo da aula da semana que vem, tá? Todo esse conjunto ainda precisa do número 3, que é um colar ou um rolamento, que a gente vai falar hoje. O número 4, que é o garfo, que aciona ou desaciona o colar, e esse colar é quem vai empurrar o platô, e é o platô que vai remover, ou seja, desacoplar o disco de embreagem do volante ou acoplar, né, o disco de embreagem ao volante, tá? E isso tudo é controlado pelo número 5, que é o cabo. Eu coloquei um asterisco aqui nesse cabo, porque vocês irão perceber que se a gente trabalhar com a embreagem hidráulica, muitas vezes a gente não tem, né, o cabo de embreagem. É uma tubulação, em que essa tubulação você tem um servo principal e um servo auxiliar, né, e esse servo auxiliar ele fica muitas vezes, existem duas formas, tá? Ou ele aciona o garfo, ou a gente elimina o conjunto do garfo e agora o servo ele passa, né, a acionar diretamente o
colar. É como se a gente tivesse uma peça, né, servo-hidráulica que substitui o garfo, tá? Mas que tem a função de garfo, né? Ou seja, ele tem a função ainda de acionar e desacionar o colar. A única diferença é que ele não é desta forma aqui que a gente está vendo, né? Aqui o sistemazinho com a outra imagem para a gente entender, né? O disco de embreagem, né? Esse conjunto aqui todo aqui, ó, todo isso daqui até essa carcaça daqui, tá? Ela vai ser a carcaça do platô, tá? O platô é composto aí por isso daqui, né? Essa carcaça do platô, esses anéis de mola, esse cara que é conhecido como diafragma ou chapéu chinês, essa outra parte daqui, ó, né? Essa aqui seria a tampa, né? E aí a partir daqui já é o resto do sistema que a gente ainda vai ver hoje, que é o rolamento, conhecido como colar, e o garfo, tá bom? Aí aqui como eu comentei a vocês, né? A gente pode ter um cilindro principal e um servo-cilindro. E aí esse servo-cilindro ele aciona então, né, esse garfo, tá? Em vez de ser aquele garfo que a gente viu, né, com esse formato aqui, esqueci o nome desse formato, tá? Enfim, né, para não ter esse formato meio avisado, né, ele pode ser também dessa forma, tá? Eu vou colocar um vídeo no final da aula, aí vocês assistem da casa de vocês, mas vai ter um videozinho aqui, ó, do garfo de acionamento aqui do HB20. E aí vocês vão perceber que o garfo ele é exatamente daquela forma, daquela imagem, ele é reto, né, aqui ó, na mão do cara, né, não é muito aquele avesado. E aqui então aqui no sistema hidráulico a pressão do pedal força o óleo, né, a penetrar no cilindro servo, qual aciona o garfo. E no sistema mecânico o pedal está ligado à embreagem por meio de tirantes, alavancas ou cabos, tá? Vamos seguindo. Bom, a embreagem se constitui, a embreagem que constitui, né, aqui está errado, né, se constitui de um veículo. Na verdade, a embreagem que constitui no veículo, ela pode ser do tipo de acionamento hidráulico ou mecânico, né? E aí a gente tem aqui o acionamento hidráulico parecido com aquilo que a gente viu no slide anterior. A diferença é que a gente tem aquele garfozinho meio avesado aqui, tá bom? O disco de embreagem, né, ele é um disco de aço montado na extremidade da árvore primária, né, de maneira a permitir o seu desligamento, ou seja, a gente consegue acionar ou desacionar a árvore primária, acionar e desacionar no que diz respeito à rotação, tá bom? Possui guarnições de atrito nas duas faces, né, então a gente precisa ter atrito tanto na face que vai entrar em contato com o volante do motor, quanto na outra face, né? A outra face é aquela que vai entrar em contato com o nosso platô, tá? E possui guarnições de atrito, como a gente falou, né, fixadas por rebite. Uma delas adere firmemente ao volante e a outra adere, né, firmemente ao platô, tá certo? Aqui está a presença então aqui, ó, do nosso disco de embreagem. O disco de embreagem ele pode ter nessa região aqui de atrito, ele pode ser de ranhuras ou ele pode ser liso. Quando eu falo liso, entendam que não é sem atrito, tá? Quando eu falo liso é que ele é sem ranhuras, né? A rugosidade é altíssima para a gente conseguir ter o atrito. A diferença é que a gente não tem ranhuras. Aí por não ter essas ranhuras, a gente perde no quesito de limpeza do sistema. Então é um disco de aço revestido nos dois lados por faixas de lona especial chamadas de guarnições de atrito, por meio do quais se processa o acoplamento da nossa embreagem, tá? Na parte central há ranhuras que se encaixam na árvore primária, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uma caixa de marcha, ó, aqui a pontinha aqui, ó, da árvore primária, né? E aí o disco ele fica, né, essa parte aqui interna é onde ele vai posicionado. Aqui, ó, como eu falei a vocês, um disco, né, pela imagem a gente consegue perceber, né, que ele não é liso, né? Liso que eu digo, ele tem uma rugosidade, né, considerável, mas ele não apresenta as ranhuras, né, como o de cá, ó. Vejam que o de cá apresenta essas ranhuras aqui, ó, tá? Dá 2 Ctrl Z aqui. Então, na parte central há ranhuras que se encaixam na parte central há estriados, né? Terminei confundindo o termo. Na parte central há um estriado, né, que se encaixa na árvore primária da caixa de mudança.
E as superfícies das guarnições elas devem oferecer alto coeficiente de atrito, né? Então por essa razão são fabricadas à base de fibras misturadas com ligas de cobre e alumínio. Antigamente era utilizado muito amianto, mas amianto passou a ser cancerígeno e uma legislação na Europa ela proibiu a maior parte dos componentes automotivos que utilizavam amianto. Então houve uma reformulação nesses componentes. O principal componente que sofreu inclusive esse mesmo processo foi a pastilha de freio, tá? E aí agora então ele é produzido por fibras, né? Fibras misturadas aí com ligas de cobre e de alumínio. Deixa eu seguir aqui nosso slide. Alguns tipos de disco de embreagem possuem entalhes sobre a sua superfície externa das guarnições, e a finais desses entalhes, né, foi as ranhuras que eu estava me referindo no primeiro momento, né, que são esses caminhos aqui, ó, né? Ele está chamando aqui de entalhes, né? Então ela possui esses entalhes sobre a superfície externa das guarnições, que tem a finalidade de permitir a dispersão dos resíduos provenientes do próprio sistema. Então esse próprio material de atrito ele vai tender a se desgrudar aqui da face do disco, e aí ele precisa ir para algum lugar. Então essas ranhuras ou esses entalhes, né, ou essas galerias vão facilitar esse caminho para ele poder ser, né, no momento que ele se desprender, né, ele em direção ao fundo ali da caixa de marcha, né, e impede a diminuição do coeficiente de atrito que esses resíduos causariam. Então, para você evitar, né, que um desses resíduos ele fique preso aqui, e aí nesse meio do caminho fique o volante, o resíduo e o disco, então ele pode escorrer por aqui, ó, e ele cair, né, dentro da caixa de marcha, tá? Cair aqui, ó, nessa região aqui, ó. Deixa eu procurar a foto que a gente tinha mostrado. Oxente, a gente passou a foto agora. Aqui, pronto. Cai exatamente nessa região aqui, ó, tá? Dentro da caixa de marcha, não é na região que tem as engrenagens, mas é dentro desse bocal aqui onde vai prender aqui no motor, tá? Para que o engate da embreagem seja suave, o disco é provido de um dispositivo de amortecimento de golpe. Então, amortecimento de golpe são essas molas aqui, ó. Essas molas, na verdade, elas vão ter duas funções, né? A primeira vai ser suavizar, claro, o funcionamento, né? O acoplamento e desacoplamento do disco. Mas tem uma segunda função que eu diria a vocês que é a função primordial, que é suavizar a partida, tá? A partida de um motor no momento que o veículo ele está embreado, né, é uma situação em que causa um estresse muito grande ao disco de embreagem. Então é um momento inclusive que, por conta da trepidação e da vibração, já que você está tirando, né, a peça da inércia, é capaz por conta dessa vibração, né, o volante do motor ele patinar em alguns instantes. Então eu diria a vocês que essas quatro molas que vocês estão vendo aí, elas têm uma função, claro, de suavizar ao longo de todo o funcionamento, né? Quando ele fala golpes, é você embrear e desembrear o carro, né? Pisar e tirar o pé do pedal da embreagem. Mas eu diria que a função principal mesmo é de suavizar a partida, tá certo? Que a gente já comentou, e agora a gente entra já na parte dos últimos componentes, né? A gente tem aqui o cabo de embreagem, é o elemento de ligação do pedal de embreagem com o garfo. Ele é um cabo de aço com terminal apropriado para engate, tá? Muitas vezes esse cabo de aço ele vem por dentro de um conduíte, onde ele passa por alguns pontos do carro que poderiam partir o cabo. Então, quando ele passa em alguma chapa de aço, próximo a alguma chapa de aço, né, em geral é utilizado o conduíte, mas para poder impedir que o cabo ele se danifique, tá? Então um lado dele vai estar preso no pedal e outro lado vai estar preso no garfo. O volante do motor é um outro componente bastante importante, né? Quando a gente analisa o volante do motor na aula de motores, ele tem a função de ser o contrapeso, e além de ser o contrapeso, de acumular energia para ser utilizada nas outras fases do motor. Então lembrem que o único momento que o motor tem energia positiva é na hora da combustão, né? Fora isso, a gente precisa
que o volante ele trabalha então como esse acumulador de energia, mas no sistema de transmissão a função dele é outra, né, de transmitir o movimento do motor até a caixa de marcha. Então, nesse caso aqui, ó, ele compensa os pontos neutros do torque motriz, e o volante do motor é dotado de uma superfície retificada onde o disco se acopla para transmitir o torque motriz à transmissão. Então ele vai ficar, o disco aqui, ó, de embreagem, ele trabalha exatamente nessa face aqui que está um pouco mais polida, né? Como é uma face que está o tempo inteiro em contato com o disco, é por isso que ela já não está tão corroída, né, quanto o restante do nosso volante. Então a junção seria volante, o disco, o platô e o rolamento, né, o rolamento ou colar, tá bom? O colar de embreagem, também conhecido como rolamento de encosto, é constituído por esse rolamento ou por um anel de grafite em um aro metálico e serve para acionar as alavancas debreadoras, né? Quando ele fala essas alavancas debreadoras, pessoal, é esse chapéu chinês aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a foto aqui. Esse chapéu chinês aqui ele vai ser acionado. Na aula da semana que vem a gente vai entender que quando a gente aciona esse chapéu chinês internamente ele é ligado a uma placa chamada de placa de pressão. E essa placa de pressão, quando ela recebe esse esforço vindo do chapéu chinês, vindo dessa mola membrana, ela se deforma. E no momento que ela se deforma, ela faz com que o disco de embreagem ele seja recuado, tá? Aí isso aí vai ser vai ser conversa para a semana que vem, tá? Só para vocês entenderem como é que ele funciona. O garfo ele tá aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui vindo para cá, esse aqui que é o garfo, tá? Ele pega exatamente aqui, ó, no colar de embreagem. E aí ele que aciona, ele desaciona. Veja que esse estriado que vocês estão vendo aqui, ó, é o estriado em que o nosso disco de embreagem ele vai ser acoplado, tá bom? E o garfo de embreagem, por último, é a peça localizada na carcaça da embreagem, é uma alavanca que movimenta o colar, beleza? Ele pode ter esse formato aqui em Y, né? Em um V, mais ou menos. Ou então ele pode ser um tirante, como a gente viu ali, né? E como vocês vão assistir no vídeo. Eu deixei 3 vídeos hoje aqui para vocês, né? Um vídeo é esse, só para vocês perceberem como é o garfo de acionamento aqui do HB20. Mas a gente tem outros dois aqui, né? É um pouquinho mais extenso, como funciona o sistema de embreagem. Aí vocês já podem assistir, que é uma pesca aí para a aula da semana que vem, quando ele começar a falar de platô e por aí vai. E aqui é um processo de montagem aqui, ó, de um disco de embreagem, tá? Esse disco de embreagem aqui é para aplicação em carretas, é por isso que vocês vão estranhar todo esse tamanho aqui, ó, do disco de embreagem. Aí é um processozinho bem legal aqui que ele vai mostrando, né, o que seria a peça principal do disco, e depois a aplicação da peça que vai vir a parte com atrito, né, que a gente comentou das fibras e por aí vai. Aí ele mostra o processo de rebitagem dessas placas, né, aqui, ó, como ele vai montando aqui o disco de embreagem, tá? Bom, é isso aí, galera, né? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E aí a gente se fala, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.